Abra comigo a palavra de Deus em Atos, capítulo 16, versículo 31. Louvo a Deus pela vida dos visitantes que estão aqui nessa noite. Louvo a Deus pela vida do meu esposo, pastor Carlos, dos meus filhos, genro e ovelhas abençoadas. Louvo a Deus por tudo. Deus é bom em todo tempo. E o tempo todo Deus é bom. Aleluia. E nesta noite, só o testemunho já falou muito, né? Nós vamos apenas meditar um pouco sobre como levar nossa família a Cristo. Todos encontraram? Vou deixar os irmãos sentados mesmo. Nós vamos ler apenas um versículo que diz assim, Atos 16, 31. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Pai, eu quero te agradecer nessa noite por toda manifestação do teu poder em nosso meio. Pela liberação da unção do Senhor sobre a ministração do louvor. Isso é um sinal de que o Senhor recebeu. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo testemunho dessa família. E sei que aqui em nosso meio existem muitos outros testemunhos gloriosos do teu poder. E, Senhor, eu quero te agradecer por tua palavra, que está sendo, Senhor, proclamada aqui neste altar, e que que será plantada no coração da igreja. Eu te louvo, Senhor, porque essa palavra, ela tem poder de transformação. Eu te louvo, Senhor, porque os anjos do Senhor já estão aqui trabalhando neste lugar, em favor da tua palavra. Obrigada, Senhor, por esse tempo. Fala ao nosso coração pelo teu Espírito e por tua palavra. E glorifica o nome do teu Filho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amados, a igreja vai conhecer verdadeiramente o que é avivamento quando as famílias estiverem estruturadas e firmadas em Deus. Você pode pensar, a minha família poderia ser melhor. A minha família não é a melhor, mas é a família que Deus te deu. Aleluia. E a unção e o poder que Ele liberou sobre a vida do cristão, sobre a sua vida, sobre a igreja, é suficiente para trazer transformação. Deus, nesses dias, Ele precisa de pessoas as quais Ele possa mudar o mundo. Pessoas que possam se colocar na brecha. Pessoas que, assim como a mãe da irmã Marilene, se dispôs a pagar um preço. E a mudança começa pelas famílias. A transformação começa nos lares. Lares estruturados. As igrejas são estruturadas. Igrejas bem estruturadas, com famílias estruturadas, a sociedade é transformada e é bem estruturada. Eu tenho dito que não existem limites para a operação do Espírito Santo na vida de alguém que se dispõe a buscar a Deus e a servir a Deus. Não existem limites. Deus pode fazer além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos. E Deus pode fazer na minha vida e na sua vida e na vida da nossa parentela. Pessoas que algumas estão servindo aos falsos deuses. Pessoas que estão no caminho das drogas, na prostituição, na imoralidade, na perversão, mas que podem ser completamente alcançadas pelo poder de Deus. Aleluia! Esse poder está disponível e a Bíblia nos fala, eu quero que você abra comigo em Efésios, no capítulo 1, versículos 19 e 21. O Senhor diz assim:
a qual sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à direita dos céus. Uma pessoa cheia deste poder pode trazer transformação dentro da sua casa. Porque esse poder, a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da sua força. Deus já liberou. Mas eu preciso crer, eu preciso tomar posse daquilo que Ele já me concedeu em sua palavra. Aleluia. E amados, eu vejo aqui, nesse texto, nesse versículo, alguém que resolveu acreditar. Porque, amados, não basta apenas saber que o poder existe, que Deus liberou para nós, mas nós não acreditarmos que Ele opera em nossas vidas. E eu vejo aqui, nesse versículo 31, alguém que acreditou em Jesus Cristo. Porque esse poder está na pessoa de Jesus Cristo e é liberado na igreja pelo Espírito Santo. E está acessível àqueles que creem em Jesus Cristo, que acreditam na palavra de Deus. E que resolvem entregar a sua vida ao Senhor e deixar que o Espírito Santo conduza. O texto de Atos, capítulo 16, nos mostra uma pessoa que ficou em grande dificuldade. Os apóstolos, eles estavam ali pregando a palavra de Deus e Deus os usou para libertar uma jovem adivinhadora. E por causa disso, os patrões dessa jovem se levantaram contra os apóstolos e eles foram presos. A partir do versículo 19, nós vemos a narrativa que nos mostra esse momento onde Paulo e Silas foram levados à prisão. E o texto nos fala, queridos, que à noite, em meio à dificuldade, em meio à luta, em meio ao sofrimento, eles estavam orando. Este é o caminho de todo cristão. Ou que esteja desfrutando de vitórias, de conquistas, ou que esteja em sofrimentos, ou que esteja em perseguição, o caminho nosso é o caminho da oração. É o caminho do louvor a Deus, independente da situação. A Marilene disse algo interessante aqui. Foi convidada para louvar numa igreja, para cantar, e mesmo com o seu esposo lá no boteco, enchendo a cara, ela não deixou de ir adorar ao Senhor. E foi cantar justamente esse hino: te louvarei, não importa as circunstâncias, eu te louvarei. Isso é tão importante na vida do crente, porque muitas pessoas dizem assim: eu não vou fazer a obra enquanto Deus não fizer isso na minha vida. Coloca Deus na parede, quer que Deus resolva a situação. Mas eu vejo aqui na vida de Paulo e Silas, que embora eles estivessem presos em uma situação muito delicada, eles já tinham apanhado, eles tinham sido açoitados, eles estavam adorando ao Senhor. E em meio àquela adoração houve um terremoto. Quisera, irmãos, que a nossa adoração hoje, a nossa pregação hoje, o nosso testemunho hoje trouxesse terremoto nessa terra. Houve um terremoto e aqueles presos todos foram soltos, as cadeias abriram. Mas a Bíblia diz que o carcereiro, ele estava dormindo, e quando ele acordou, atordoado com todo aquele barulho, e viu aquela situação, ele entrou em desespero, ele entrou em pânico, porque ele era responsável por aqueles presos. E a Bíblia diz que entrou naquele homem um espírito de suicídio. Ele então pegou a sua espada e
ia suicidar. E Paulo então disse para aquele homem: olha, não faça isso. Não faça isso. E aquele homem, ele saltou no meio deles, pediu luz, porque era noite, e perguntou para ele o que ele podia fazer para que ele fosse salvo. Irmãos, o mundo lá fora está esperando a oração dos crentes para abalar as estruturas, para se chegar aos crentes e procurar saber qual é o caminho da salvação. O mundo lá fora está aguardando. Nós temos essa dívida com o mundo. Por quê? Porque o poder já foi liberado sobre as nossas vidas. Ninguém pode se excusar diante do Senhor, porque o poder já foi liberado. E Paulo, então, ele diz algo tremendo, que foi o texto que nós lemos. Olha, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Muitas vezes nós não entendemos esse versículo, porque nós sabemos muito bem que a salvação, ela é individual. Não é verdade? Eu não posso crer por uma pessoa. Cada pessoa tem que exercitar a sua fé. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. E é algo individual, é algo pessoal. A irmã Marilene falou aqui que pegava a bênção pela tabela. Mas o Espírito Santo usou a intercessão da mãe para trabalhar no coração dela. Até o momento em que a irmã se rendeu. Deus, peraí, eu preciso mudar de vida. Eu preciso mudar de vida. O Espírito Santo, através da oração, começou a trabalhar na vida da irmã. Como fez na minha vida, como fez na vida de cada um de nós que estamos aqui. Agora Paulo dá essa palavra e diz: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Por quê, irmãos? Porque quando alguém exercita a fé, quando alguém entrega a sua vida para o Senhor, a família começa a perceber mudanças. É aberta uma porta de possibilidades para que aquela pessoa comece a ouvir das coisas de Deus. Nós vamos entender então o porquê dessa palavra. Já que a salvação é algo pessoal e é pela fé, e a fé em Jesus Cristo, e a salvação, ela tem alguns caminhos. O primeiro, a pessoa, ela precisa crer em Deus. Ela precisa confessar, como diz em Romanos no capítulo 10. Ela precisa abandonar o pecado. Ela precisa decidir batizar, descer as águas do batismo. E ela precisa também ter um caminho de santificação. Tudo isso é o processo de salvação na vida da pessoa. Então nós entendemos quando Paulo, ele diz essa afirmativa para aquele homem, para aquele guarda, ele estava dizendo também profeticamente, debaixo de uma revelação de Deus. Porque o que aconteceu? Nós encontramos aqui no versículo 32, a seguir, dizendo: e lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Quando eu creio no Senhor Jesus, eu recebo em minha vida, eu começo a abrir possibilidades para que a minha família também se converta. Aleluia! Às vezes as pessoas perguntam assim: pastora, é tão simples assim? Quer dizer, então, ele está lá, está no mundo, está caminhando no caminho da perdição. Mas à medida em que eu e você intercedemos, oramos, essa pessoa é tocada por Deus. À medida que essa pessoa começa a ver a glória de Deus na minha vida, ela é tocada por Deus. E em um momento, queridos, a pessoa, ela resolve, ela olha para a vida miserável que ela está levando. Ela olha para aquela vida triste, sem sentido,
E ela resolve então entregar a sua vida para o Senhor, porque o coração dela foi preparado por alguém que estava ali diante do Senhor clamando. A Bíblia diz aqui, aquela palavra que Paulo disse para aquele guarda, aconteceu, e levando, versículo 34, então, levando-os à casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Aquela palavra se cumpriu na vida dele. E a Bíblia diz que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. O que o Espírito Santo quer trazer para a igreja, para nós que estamos aqui nesta noite, ninguém está aqui em vão. Deus está dizendo que há possibilidades para que os seus, para que os meus se convertam, para que eles se rendam a Jesus Cristo. Mas Ele quer contar comigo, Ele diz, crê no Senhor Jesus, creia na palavra, creia na promessa, e tenha um coração humilde para aceitar o caminho que eu proponho para você seguir. Porque muitas vezes nós não queremos trilhar da forma como Deus nos ordena. Este homem, irmãos, foi uma pessoa humilde. Porque ele se prostrou ali e reconheceu que ele precisava de salvação. E nós precisamos reconhecer que sem Deus em nossas vidas, nós não conseguimos transformar ninguém. Não são as nossas palavras que transformam as pessoas, mas a presença e a glória de Deus em nossas vidas. Isso sim transforma as pessoas. E Deus quer a sua família. Não desista da sua família. Mesmo que você esteja longe, mesmo que essa pessoa não esteja perto de você, não queira essa pessoa salva somente para te fazer bem, mas é porque é uma alma e pode ir para o inferno sem Jesus. Queira primeiro a salvação dessa pessoa, independente dela estar ou não com você. Porque muitas vezes a tendência é a esposa ora pelo marido para ele ser um marido bom. O marido ora pela esposa para ter uma mulher virtuosa ao seu lado. A motivação primeira é ganhar a vida para o Senhor. Independente do que ela pode nos fazer ou não. Independente do bem que ela possa nos fazer ou não. Deus amou essa vida e Deus quer usar você com o poder do Espírito Santo para ganhar essa vida. E muitas vezes, irmãos, as pessoas desistem. As pessoas desistem da sua família. É aquela pessoa tão difícil. É aquela pessoa que dá tanto trabalho que a pessoa chega num momento, a pessoa diz assim, não dou conta mais. Eu não aguento, vou deixar para lá. Isso é tudo que o diabo quer. Você não vai deixar. Em nome de Jesus, não vai deixar. Os nossos são do Senhor. Os nossos pertencem a Deus. É pai, é mãe, é filho, é irmão, é tio, é primo. Todos. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Por quê? Porque você vai abrir a porta da fé para aquela pessoa. Aleluia! Aleluia! Aquele homem mesmo abalado com aquele terremoto, foi a oportunidade que Deus abriu para que ele se rendesse ao Senhor. E muitas vezes nós não queremos ir para o Senhor quando estamos bem. É necessário que haja um terremoto, que haja um abalo. Eu não sei a forma como Deus trata, eu sei que o que Ele faz é o melhor. E eu sei também que quem vem abalar as coisas não é Ele, são as consequências daquilo que nós semeamos e começamos a colher. Aí vem sim o abalo. Mas Ele é especialista em transformar qualquer situação.
seja de abalo, seja de derrota, seja de fracasso, seja de vergonha, Ele transforma. Aleluia! Eu quero dar um outro exemplo também, que está aqui também no livro de Atos, no capítulo 10, que nos mostra uma pessoa, um oficial do exército romano, piedoso, reverente, um homem que temia a Deus, e que por causa do temor, embora ele não estivesse servindo na plenitude, mas por causa do temor a Deus, tanto ele como a sua casa receberam a glória de Deus em suas vidas. Aleluia! Capítulo 10 de Atos, se você encontrou, acompanhe comigo. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de diante de Deus. Aleluia! Amados, esse homem aqui, ele era um gentil, e naquela época, algumas pessoas, aliás, já havia um número razoável de pessoas que admiravam a fé dos judeus. Este homem aqui era um deles. E então passou a servir ao Deus verdadeiro, mas sem ter comunhão com os judeus. Este grupo de pessoas, eles eram chamados de prosélitos do portão. Eles já tinham abandonado os falsos deuses, serviam o Deus verdadeiro, Deus dos judeus, praticavam o bem, mas eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Isso foi no início da igreja. E os apóstolos que tinham recebido, que viram os judeus recebendo o Espírito Santo, queriam restringir a ação do Espírito Santo somente para eles. E a Bíblia nos fala deste homem que estava buscando a Deus e buscou também para a sua família. Nesta noite, Deus nos trouxe aqui para dizer que o que nós fazemos, as nossas orações, a nossa vida de piedade, as virtudes espirituais que nós praticamos estão diante dele. Tudo está diante dele, queridos. E Deus alcançou a vida deste homem, por quê? Você lendo todo o capítulo, você vai encontrar que Pedro, ele teve uma visão de coisas, animais impuros, em um lençol, e uma voz do céu dizia: olha, você mata e come. E ele, como ele não se contaminava com as coisas impuras, ele então rejeitou. Mas Deus estava falando, já mostrando para ele, que aquilo que Deus santifica, ele não poderia chamar de impuro. E Deus então dá uma revelação para ele, naquele êxtase, que ele fosse até ao encontro deste homem. O homem ouviu a voz do anjo e mandou buscar o servo de Deus. E esta família, a família do centurião, toda foi alcançada pelo poder do Espírito Santo. Quando Pedro foi chamado e resolveu ir debaixo de uma obediência de Deus, ele não queria, mas ele foi. E ele anunciou para aquela família a palavra de Deus no meio do discurso. Enquanto ele pregava a palavra, toda aquela família foi batizada com o Espírito Santo. Aleluia! E é isso, queridos, que Deus quer fazer com os nossos. Basta que alguém se disponha. Este homem aqui, ele se dispôs a buscar o Senhor. Ele continuava, a Bíblia diz que ele fazia orações, ele praticava boas ações, mas Deus queria algo mais para a vida dele, porque ele era um religioso.
E a partir do momento que aquela família recebeu o Espírito Santo, deixou a religiosidade. E a discriminação que havia por parte de Pedro caiu. Aí Pedro teve problema depois para explicar para os outros apóstolos. Porque Pedro ensinou a palavra para eles, viu o poder do Espírito Santo se manifestando e disse: o que é que impede da gente batizar? Batizou todo mundo. E é nesse texto aqui que algumas religiões se apegam sem fundamento para batizar crianças. Aqui fala de uma família, mas em momento algum fala que tinha criança. Mesmo porque para batizar a pessoa precisava receber o ensino. A igreja primitiva era assim, hoje as pessoas vão batizando aí sem dar nenhum ensinamento. Mas você pode ler todo esse capítulo 10 aqui, e você vai ver que Pedro estava ensinando para eles, eles receberam a palavra, eles creram que Jesus Cristo era o Messias, era o Cristo, o ungido de Deus, por isso eles receberam o poder do Espírito Santo. E ao receber, testificar, eles foram batizados. Mas em momento algum, esse texto aqui nos dá a abertura, e é por isso que nós não batizamos crianças. Nenhum momento esse texto nos dá abertura para que nós façamos isso. Porque a pessoa precisa ter o discernimento, ela precisa confessar, ela precisa se arrepender, ela precisa crer. Aleluia. Cornélio é o segundo exemplo de alguém que levou a sua família para Jesus. E amados, no Antigo Testamento, nós temos aqui em Josué, no capítulo 24, um pai de família que representou toda a sua casa. Esse homem falou em nome da sua casa. Ele exerceu o seu sacerdócio e apresentou a sua casa diante de Deus. Ele tomou uma decisão. Existem pessoas que ficam esperando a carona da esposa. Mas eu vejo aqui em Josué um esposo que tomou a iniciativa de falar por toda a sua família. Aleluia. Capítulo 24, versículo 14 e 15. Ele diz assim a palavra de Deus. Josué, ele tinha feito uma retrospectiva da ação de Deus favorável ao povo. Josué tinha mostrado as vitórias que Deus deu ao povo e atribuiu ao próprio Deus as vitórias que aquele povo teve. Josué mostrou que as promessas que o Senhor tinha dado, todas foram cumpridas em relação ao povo. E aí, num dado momento do seu discurso, após aconselhar o povo a continuar servindo a Deus e abandonar os falsos deuses, Josué diz: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Ele tomou uma decisão. E deu aqui, irmãos, aqui mais um texto da Bíblia Sagrada onde eu encontro o princípio do livre-arbítrio. Ele diz: escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode ser o Josué da sua casa. Aleluia. Você pode profetizar esta palavra na sua família. Deus já te deu o Espírito Santo para isso. Deus já te deu autoridade para isto.
E à medida que eu e você exercitamos a nossa fé, nós nos apegamos a essa opção de crer, Deus vai pegar junto conosco, irmãos. Aleluia. Deus vai pegar junto conosco. Ele vai ouvir as nossas orações, Ele vai criar circunstâncias a fim de que essas pessoas que nós colocamos nas mãos do Senhor tenham a oportunidade de ouvir a palavra. E os seus corações não resistam ao poder de convicção do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o que é necessário? O Senhor disse, olha, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eu exercitar a fé. Porque a Bíblia diz, queridos, lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então você já pode contemplar pela fé essa cadeira que está aí vazia ao seu lado, sendo ocupada por seu familiar, por seu parente. Você já pode contemplar pela fé, já que você anda pela fé, esta pessoa cheia do Espírito Santo, como a família de Cornélio. Todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória a Deus. A fé, irmãos, em saber que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós imaginamos, conforme está escrito em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Ele é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu li um testemunho de um pastor, que o filho dele, ele tinha um filho chamado Richard. E esse rapaz, na faculdade, ele começou a andar com alguns amigos. E essas amizades levaram aquele rapaz a fazer coisas que não agradavam a Deus. E ele começou então a esfriar na igreja, começou a se afastar da igreja e começou a valorizar mais as amizades que ele tinha na faculdade do que a família que ele tinha, a família de Deus e a sua família e o seu pai. E aquele pastor ficou muito triste e orava, ele e a esposa, e orava, chorava aos pés do Senhor. E ele dizia assim: Deus, o Senhor cuida do meu filho e não deixa que meu filho seja preso. Não deixa nunca que meu filho seja preso. Isso vai ser muita desonra para mim. Isso vai ser muita vergonha para mim. Ele não aceitava, ele não admitia. E um dia ele orando, o Espírito Santo tocou no coração dele para que ele liberasse o filho para o agir de Deus. E Deus trouxe para ele essa palavra. O Espírito Santo trouxe essa palavra: olha, eu sou poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você imagina, do que aquilo que você pensa. E quando foi um dia que ele pastor no gabinete pastoral, chega um outro pastor e diz para ele algo que ele não queria ouvir: seu filho, o Richard, está preso. E o pastor foi lá, levou um dinheiro para pagar a fiança. Aquele rapaz saiu e o pastor pensou assim: bom, esse foi o trabalhar de Deus. Ele agora vai voltar para os caminhos do Senhor. Mas ainda não chegou o tempo. Aquele jovem continuou na perdição, nas drogas, na perdição, nas drogas. Mas aquele homem continuou orando, continuou buscando a face de Deus. E quando foi um dia, irmãos, para surpresa dele, o filho entrou em casa e pediu: pai, eu quero dormir aqui hoje. E o pai dele ficou feliz. Aquele rapaz dormiu vários dias. Enquanto ele dormia, Deus estava desintoxicando aquele rapaz. Depois de vários dias que ele só dormia, levantava, comia alguma coisa e voltava para a cama. Depois de vários dias, ele começou a comer.
se alimentar, coisa que ele já não fazia muito devido às drogas. E aí o que aconteceu? Ele chegou assim inesperadamente para o pai e falou assim: pai, hoje eu vou para a igreja. E naquele dia aquele jovem entrou na igreja, se reconciliou. E aí é onde vem essa palavra, onde Deus cumpriu a palavra que tinha falado para ele enquanto ele orava. Que Deus ia fazer abundantemente mais do que aquilo que ele pensava, do que aquilo que ele imaginava. O filho daquele pastor foi para uma faculdade de teologia, se preparou, começou a buscar a Deus e foi levantado no ministério e começou a fazer algo que o pai dele não tinha condições de fazer. Ele começou a tratar de pessoas dependentes de drogas. Deus abençoou e honrou, porque ele amava as pessoas, porque ele já tinha vivido. E amados, nós vemos nesse testemunho o poder de Deus em manifestação em favor da família. Em favor da família. Deus pode transformar, Deus pode fazer infinitamente mais. Nós só precisamos crer, nós precisamos acreditar. A Bíblia diz: no que concerne a mim, ao meu respeito, Deus levará a bom termo. O que concerne a você, a sua família, a sua parentela, Deus dará êxito. Não deixe de orar, não deixe de acreditar, não deixe de exercitar a fé. Faça a oração crendo na resposta. Irmão Chicão vai dar o testemunho num culto aqui de domingo, amém, irmão Chicão? Que é um testemunho maravilhoso. Eu estou olhando aqui para o irmão. O irmão também vai dar um testemunho maravilhoso do poder de Deus. Por quê? Porque houve oração. A oração funciona, como o pastor disse aqui na quarta-feira. A oração tem perna, a oração tem pé, ela caminha, tem mão, tem asas. Mas há uma dificuldade para que alguém se levante em oração e pague o preço. Mas nós precisamos acreditar que Deus vai fazer e não podemos aceitar que os nossos se percam. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Ele está cortando os laços. Ele está desfazendo os planos ardis de Satanás. Ele está trabalhando. E quando a pessoa menos espera, Deus levanta aquela pessoa. E enche com o Espírito Santo, como fez com o Richard. Eu preciso crer na resposta da oração, irmãos. Leia comigo 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15. Eu quero que o pastor Carlos solte aquele CD abençoado aí. Enquanto eu vou lendo os últimos versículos, porque nós vamos orar. Crendo nessa noite que Deus está nos falando, que nós precisamos nos levantar para levar os nossos à presença de Jesus. Ele está nos ensinando que o que é necessário é a fé. Está nos ensinando que a oração, ela tem resposta. 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15 diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Deus deseja que a sua família seja salva. Está escrito na palavra: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então, quando nós pedimos pelos nossos, nós estamos pedindo de acordo com a vontade de Deus, irmãos. Que não deseja que ninguém se perca, mas que todo homem chegue ao conhecimento da verdade e seja salvo. Aleluia! E a sua oração pode conduzir esta vida até a presença do Senhor. Aleluia!
E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que temos pedido. Então, diante dessa palavra eu posso dizer: Pai, muito obrigada, porque toda a minha família é tua. Muito obrigada, porque a bênção do Senhor já tem dia e hora para se manifestar na vida dos meus. Aleluia! Isaías diz que Deus não nos deu filho para vergonha. As mães que estão aqui nesta noite, continuem intercedendo pelos seus filhos, porque a sua oração é uma cerca de proteção. Aleluia! Aleluia! Marcos 11:24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Eu preciso crer, irmãos. Quando o adversário te mostrar a pessoa e mostrar a situação difícil, continue crendo. Continue crendo, continue orando, continue se humilhando como aquele carcereiro. Como esse centurião que se humilhou também diante de Pedro. A Bíblia diz que quando ele chegou diante de Pedro, ele já se prostrou. E essa prostração aqui não significava que ele era um idólatra, não. Ele estava honrando, porque como ele já seguia a fé dos judeus, ele sabia que idolatria era pecado. Mas ele estava honrando, ele estava se dispondo na presença dele para dizer assim: olha, eu quero aprender. Porque ele tinha tido uma experiência sobrenatural com o anjo de Deus. Foi Deus que mandou, o próprio Deus que mandou. Hoje Deus não precisa mandar, irmãos. Nós temos essa palavra. Temos acesso a essa palavra. E o Senhor está falando ao nosso coração hoje. Creia no Senhor Jesus. Será salvo, tu e a tua casa. Continue crendo. Continue abrindo possibilidades. Continue exercitando a sua fé. Continue se movendo na oração. Continue praticando as virtudes espirituais. Porque assim como Deus fez na vida do irmão Iromar, como Deus fez na minha vida, como fez na vida do pastor Edilson, como fez na vida do pastor Carlos, como fez na sua vida, Ele vai fazer na vida dos seus. Creia nisso. Deus quer te encher de fé nessa noite para isso, irmão. Ore para os que estão perto, para aqueles que estão longe. Ore para aqueles que já são do Senhor, para que eles permaneçam firmes. Às vezes a gente deixa, né, aquele que já é de Deus. Não, ele já tem o Senhor. Não, continua intercedendo sim. Para que o desânimo não tome conta, para que a pessoa não se decepcione, que as decepções afastem aquela pessoa do Senhor. Ore pela sua família. Interceda pelos seus. Amém? Em nome de Jesus, exercite a sua fé e creia no poder da oração. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Vamos fazer um clamor agora, queridos, como igreja. Pode ser que em nosso meio existam pessoas que já tenham toda a sua casa salva. Isso não vai te impedir de orar, porque você pode conhecer alguém que você ama muito, que você considera e que você também quer ver na presença de Deus. Então esse é o momento de apresentar essas pessoas diante de Deus. Também é o momento, porque nós temos os nossos momentos com o Senhor. Nós vamos aproveitar a unção conjunta e vamos interceder agora. Eu quero que você comece a orar por sua família, por sua parentela.
Deus deseja derramar do seu Espírito sobre a sua família. Existe uma palavra em Joel de promessa, no capítulo 2, que Ele derramaria o Espírito sobre toda a carne, sobre os jovens, sobre as crianças, sobre os velhos, sobre os servos, sobre as servas. Deus deseja derramar o Espírito sobre a família. Aleluia! Comece a orar agora e interceder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Pai. Obrigada por essa noite. Obrigada por tua promessa. Obrigada por tua palavra. Aleluia. Aleluia. Senhor, obrigada porque nessa hora os teus anjos estão trabalhando em favor da nossa família. Podemos dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Declaramos agora, Pai, que somos justos em Ti. E que a promessa é para a posteridade do justo, que é abençoada. Portanto, a nossa família é abençoada. Declaramos, meu Deus, agora que nenhum desânimo, que nenhuma incredulidade, que nenhuma ação do maligno, que nenhum espírito vai roubar os nossos do Senhor. Visita agora os pais, as mães. Visita agora com poder, Senhor. Vai tocando. Visita os filhos, visita os irmãos. Vai visitando agora aquele que está no leito de enfermidade. Aquele que perdeu a fé. Aquele que está, Senhor, fora de casa. Vai tocando agora, Espírito Santo. Nós cremos no Senhor Jesus. Somos salvos, nós e a nossa casa. Nós usamos a opção de crer. Cremos em Deus. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Pai, nós te bendizemos pelo trabalhar do Senhor. Te bendizemos pela fé que o Senhor tem plantado no nosso coração. Te bendizemos porque o Senhor responde às nossas orações. Te bendizemos porque hoje o Senhor está jogando por terra a afronta do nosso adversário. Nós não abrimos mão, Senhor. Todos aqueles que levam o nosso sangue, que levam o nosso nome por herança, pertencem a Jesus Cristo. Colocamos uma reivindicação nessa noite e declaramos que eles são transportados do reino das trevas para o reino da luz. Em nome de Jesus. Aleluia. Eles vão crescer em fé. Aleluia. Eles vão resistir às tentações. Aleluia. Eles não vão resistir ao poder do Espírito Santo. Aleluia. Eles vão abrir a boca e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Eles vão andar na dependência do Espírito Santo. Eles terão os olhos espirituais abertos, iluminados pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia.